voltando a falar da minha manhã, que no fim eu acabei não dando nenhuma aula. Fiquei em casa, estou aqui. Eu fiz um curso, uma faculdade de uma coisa que eu gostava. Tudo começou por um hobby, na verdade. Começou por uma curiosidade e um desejo de auto-melhora. Essa profissão partiu de um momento da minha vida que foi bem assim. Eu era solteira, daí depois eu fui morar junto com o meu ex, que eu morei com ele 10 anos. E o primeiro lugar que a gente foi morar junto era um prédio e a gente tinha que subir, tipo, umas 4 levas de escada. E eu tinha 20 anos. E eu chegava lá em cima morta, com 20 anos, pra subir 4 levas de escada. Tinha umas senhorinhas que subiam com compra no mercado até uns 2 andares acima do nosso. E elas chegavam bem. E eu chegava, tipo, muito cansada. Eu só chegava, não conseguia nem falar. Eu tinha que largar todas as coisas, sentar no sofá e ficar. Daí, nessa mesma época, não sei se vocês lembram, uns 12 anos atrás, tava no auge o programa Pânico. E daí tinha as paniquete, né? E tinha a mendigata, e elas bem gostosas e tal. E eu me lembro que na época eu fui, tipo, olhar a idade delas na internet e elas eram todas mais velhas do que eu. E elas tinham um corpão. E elas eram fortes, assim, tipo. Elas eram. Dava pra ver elas tinham uma pele saudável, músculo saudável. E eu ficava pensando, nossa, será que elas. É a academia que deixa elas assim? Será que é só a academia, no caso? E daí, tipo, eu fui pesquisar mais a fundo e percebi que não era só academia, aquilo ali era uma lifestyle. Então, era tudo. Era fazer treino, claro, era ir pra academia. Mas também era, tipo, comer bem, andar desintoxicado, beber bastante água, fazer reposição hormonal se for preciso, olhar tuas taxas. Um corpo normal tem índices normais. Só que às vezes até o normal tá abaixo, porque a maior parte da população tá sempre intoxicada, se alimentando mal e tendo maus hábitos. Então, o que parece normal, na verdade, não é normal. O normal é estar muito bem. Se você não está muito bem, você já está em déficit. Essa é a lógica. Então, você não percebe, mas você está se prejudicando, porque você poderia estar normal. O normal é estar saudável. É não ter nenhuma doença gerada por fator externo e também nenhuma doença gerada por fator interno. Mas o que seria doença? É só aquilo que tem CID? Pra mim, doença é tudo aquilo que deixa um pouco doente. Deixa. Como é que eu posso dizer? Menos perfeito do que poderia estar. Então, se eu tenho uma célula que não está respirando muito bem, que as mitocôndrias dentro dela não estão fazendo uma respiração celular adequada, querendo ou não querendo, não tem CID para isso, mas essa célula tá um pouco doente, ela tá dodói, ela não tá trabalhando do jeito certo. Então ela já tá prejudicando o meu organismo em algum aspecto, sendo que eu poderia estar com o meu organismo 100%. Nisso tudo, tipo, pesquisando, uma coisa levava a outra, uma pesquisa levava a outra, e eu fui virando tipo um gênio sobre como uma coisa impactava a outra em termos que naquela época eu não sabia que o termo era esse, mas hoje eu sei porque eu sou formada em educação física. E educação física estuda o nosso sistema fisiológico, o nosso sistema interno. Então, naquela época eu saquei que essa sequência de coisas, de hábitos, uma era pouquinha, a outra também era pouquinha, a outra era pouquinha, mas ela era uma cadência. Uma coisa acabava puxando a outra e quando a gente via era um novelo interminável de sucessão de erros. Então, como eu poderia deixar o meu corpo no melhor funcionamento possível? Foi o que eu pensei na época. Uma certeza eu tinha que começar a fazer exercícios. Só que eu não tinha grana para ir pra academia e quando eu comecei a ter um pouco mais de dinheiro e eu poderia ir, eu tinha um preconceito na minha cabeça, eu tinha um pensamento de que era assim, eu vou ir lá, eu vou ficar lá no meio daquela galera lá,
que já treina, que tá com o corpo top. Eu vou ficar lá que nem uma pata-choca lá, boiando, sem saber nada lá e nem eras. Daí, o que eu fiz? Eu comecei a olhar no YouTube e no Google como exercitar o corpo como um todo. E daí lá tinha as partes do corpo, como se dividia os dias, o treino, algo tipo assim. E eu já tinha tocado violão no passado, só que eu nunca fiz aula de violão. Meu pai toca violão, uma vez eu pedi pra ele me ensinar e ele falou que, é outra hora. Me enrolou ali. Mas eu queria tocar violão e daí meu avô me deu um violão quando eu tinha uns 10 anos por aí, acho que um pouco menos, uns 8. Ele me deu um violão e daí, já que eu tinha o violão, no violão do meu pai eu já meio que brincava, assim, escutava e ficava apertando nos sons que pareciam o som das músicas e dava uma música. Só que uma vez eu fui com a minha mãe numa lotérica e naquela época tinha uns livrinhos que vendiam assim na lotérica e um desses livrinhos era livro de cifras. E daí aparecia assim o desenho das 6 cordas e aparecia número 1, 2, 3, 4, que representava os dedos. E daí era o dedo 1 na corda 1, o dedo 2 na corda 2. E assim, e daí eu fui copiando aquelas posições e depois eu fui treinando para trocar as posições mais rápido, para conseguir acompanhar o ritmo de uma música. E assim foi indo e hoje eu não toco todo tipo de música, não toco muito bem, porque eu tenho preguiça, eu tive preguiça de seguir, tipo, fazendo notas e tal. Então tem umas notas muito difíceis que eu nunca treinei, mas eu tenho certeza que se eu treinar, eu consigo fazer. É porque eu não quis mesmo, tipo, eu fiquei com as notas mais básicas. Eu gosto de outros estilos musicais que eu escuto, geralmente também tem pouca nota ou pouca nota complexa. Infelizmente tem um monte de música que eu gosto que tem notas complexas e eu gostaria muito de tocar e não consigo. Porque eu sou preguiçosa nesse aspecto. Saco. Eu lembrei de como eu aprendi a tocar violão. E apliquei isso pra aprender essas outras coisas. E deu certo. E eu comecei a fazer o que eu tava entendendo. E o meu corpo começou a mudar. E depois disso já me veio uma vontade de, então, colaborar para que o meu corpo, então, já que já tinha melhorado, para que esse processo acelerasse. Eu queria ficar mais bonita rápido. Tipo, na minha cabeça era isso. Eu pensava, como que eu posso fazer para acelerar esse processo e ter os frutos disso aqui mais rápido? Daí eu fui lá de novo pra internet e comecei a pesquisar sobre o que comer. E daí essas comidas estavam divididas em 3 grandes grupos, que era carboidratos, proteínas e gorduras. E daí eu peguei um caderno e fiz uma lista assim, ó, de tudo que era proteína que eu conhecia, de tudo que era carboidrato, de tudo que era gordura. E eu vi que alguns tinham mais de uma coisa. Tinha coisas que eram só proteína, mas tinham coisas que eram proteína com carboidrato, ou carboidrato com gordura, ou gordura com proteína. Aí eu comecei a perceber melhor as tabelas nutricionais e quanto que cada alimento tinha daquelas coisas. E comecei meio que fazer... Eu fiz uma vez só esse cálculo e comecei dali pra frente ter uma base em relação a tudo. Tantas colheres de tal coisa é tantas calorias e tem tantas proteínas. E tal coisa representa uma fatia, tem tal, calorias, tal, carboidratos, tal, proteínas. E daí eu ia, tipo, calculando isso por dia. Só que depois de eu calcular por uma semana, já deu pra eu ter uma noção mais ou menos das quantidades e de quais alimentos pra fechar essas quantidades e me abastecer. E daí eu só repliquei nos outros dias e é assim até hoje. Pensei em mim assim, cara, eu tenho 20 anos e eu tô com uma vida ruim, assim, fisicamente falando. Não adianta eu melhorar os outros aspectos e nesse aspecto eu, tipo, negligenciar ou saber que eu posso estar melhor e não tô de propósito. Ou por desleixo. É um desleixo, na real, se a gente for parar pra pensar. Aquilo ali foi tão bom pra mim, mudou tanto a minha vida, da água pro vinho. Começou nos aspectos físicos. Daí depois isso foi se expandindo para todos os outros aspectos. Eu não tava só mais bonita, com uma postura melhor, mais saudável. Eu tava dormindo melhor, eu tava mais forte, eu tava mais resistente,
eu tava mais com libido maior, eu tava me sentindo com uma autoestima melhor, mais alta, eu tava mais confiante, eu tava mais todos os aspectos, eu tava me sentindo o máximo. E quando a gente tá se sentindo o máximo, a gente consegue desbloquear até o máximo, porque a gente começa a se sentir capaz de tudo, no bom sentido. E é tão bom se sentir capaz. Se capacite, assim você vai se sentir capaz. Se capacitar é ir atrás do conhecimento que você precisa. Se você precisa de conhecimento para o corpo físico, vai atrás desse conhecimento. Se você precisa de conhecimento para o corpo mental, vai atrás desse conhecimento. Se você precisa de conhecimento para o corpo emocional, vai lá. Para o corpo espiritual, vai atrás. Vai atrás do conhecimento que você precisa. O conhecimento já existe. Eu sei que, tipo assim, tem gente que fala, mas treinar não é fácil. Não é fácil. Para algumas pessoas é, para outras não é. Mas, na verdade, o difícil não é treinar. O difícil é pensar. Tudo que a gente for fazer, na verdade, o difícil não é executar. O difícil é parar para pensar. A gente não quer pensar. Algumas pessoas não querem. Pensar dá trabalho. Pensar vai te trazer para uma realidade. Pensar leva tempo. Pensar tira tempo de lazer. Pensar pode parecer à toa. Daí cada um vai ter a sua visão, conforme aquilo tudo que eu já falei lá no início. Talvez a pessoa no passado pensou e ela esperava que aqueles pensamentos e aquelas ações gerariam X resultado e não geraram. E daí logo ela agora, para se proteger ou para evitar sofrimento ou para evitar caos, ela só evita pensar em determinadas coisas ou pensar em tudo. Viver meio que no automático. Mas não adianta. Foi só um pequeno erro. Tentativa e erro, tentativa e erro. Tenta mais uma vez, pode ser que erre de novo, tenta mais. Uma hora vai acertar.